Desde a Revolução Islâmica no Irã, em 1979, uma tensão invisível começou a se formar entre duas potências do Oriente Médio. Uma tensão que, por décadas, permaneceu em silêncio nos corredores da diplomacia e nos bastidores da inteligência militar, mas que aos poucos se transformaria em ameaças, operações secretas e, finalmente, em ação militar direta. De um lado, Israel, uma nação que se considera cercada por inimigos e cuja segurança é tratada como questão de sobrevivência nacional. Do outro, o Irã, uma república teocrática com aspirações regionais e um programa nuclear que, apesar de insistir que é pacífico, é visto por Tel Aviv como uma ameaça existencial. Durante anos, talvez décadas, Israel preparou-se, treinou, espionou, desenvolveu armas e esperou o momento certo. O ataque era inevitável. Era apenas uma questão de tempo. Mas por que agora? A resposta a essa pergunta não está em um único evento. Está na confluência de vários fatores geopolíticos, militares e até pessoais. Desde outubro de 2023, após os ataques do Hamas a Israel e a subsequente guerra em Gaza, o Oriente Médio mergulhou em um novo ciclo de instabilidade. Para muitos, essa guerra reacendeu antigos fantasmas e colocou mais lenha na fogueira da rivalidade entre Israel e Irã. Mas a verdade é que esse conflito não começou. Ali, ele já estava sendo alimentado há muito tempo, em silêncio. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, há décadas repete o mesmo discurso. O Irã não pode, em hipótese alguma, desenvolver armas nucleares. Para ele, isso representa o fim do Estado de Israel. A ideia de um Irã com capacidade nuclear é inaceitável, e sua carreira política foi construída em cima dessa promessa. Impedir o Irã a qualquer custo. Esse não é apenas um ponto de sua política externa, menos é sua obsessão, sua missão histórica, seu legado. Muitos se lembram de quando Netanyahu, em um discurso na ONU, segurou uma placa com o desenho de uma bomba e alertou: se o Irã alcançar esse ponto, será tarde demais. Aquela imagem viralizou e se tornou o símbolo da sua campanha contra Teherã. Mas por anos, mesmo com ameaças e discursos duros, Israel nunca cruzou a linha da agressão direta, porque havia algo em jogo: diplomacia. Durante o governo Obama, foi assinado um acordo com o Irã, que limitava seu programa nuclear em troca de alívio nas sanções. O chamado Acordo Nuclear de 2015, a ideia era simples: controle, transparência, acesso de inspetores internacionais. E funcionou por um tempo. Mas tudo mudou quando Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos. Em 2018, ele abandonou o acordo unilateralmente, reacendendo a desconfiança entre o Ocidente e o Irã. Mesmo assim, as agências internacionais de energia atômica continuavam relatando que não havia provas concretas de um programa de armas nucleares em andamento no Irã. E isso era o que impedia Israel de agir menos à ausência de provas irrefutáveis. Atacar o Irã, sem esse respaldo, poderia isolar Israel internacionalmente. E até certo ponto, foi isso que conteve o plano por anos. Mas nos bastidores, Israel nunca parou de se preparar. Agentes infiltrados em Teherã, drones contrabandeados, bases de dados com informações detalhadas sobre líderes militares iranianos, rotas de fuga, operações simuladas, tudo foi planejado nos mínimos detalhes. O investimento ultrapassou bilhões de dólares. Era um plano à espera de um momento. E esse momento chegou. Em junho de 2024, a Agência Internacional de Energia Atômica afirmou que o Irã havia deixado de cumprir compromissos cruciais. A produção de urânio enriquecido aumentou significativamente. E embora não tenha sido confirmada a fabricação de armas, a suspeita se intensificou. Israel aproveitou. Em menos de 24 horas, lançou o primeiro ataque. Mas a decisão de atacar não se baseou apenas em fatores nucleares. Há outros elementos importantes. Um deles é o enfraquecimento da linha de frente do Irã, formada por seus aliados regionais. O grupo conhecido como o Eixo da Resistência, que inclui o Hezbollah no Líbano, vinha sendo atacado sistematicamente por Israel
desde os eventos de outubro de 2023. Antes considerado uma ameaça capaz de retaliar qualquer agressão a Teherã, estava fragilizado. Israel eliminou diversos líderes do grupo, destruiu depósitos de armas e enfraqueceu a capacidade operacional dos seus vizinhos ao norte. O que antes era um escudo para o Irã, tornou-se agora um vazio. A linha de defesa iraniana foi quebrada. Com o Hezbollah neutralizado, Israel sentiu que o caminho estava mais livre. Outro fator crucial foi o papel dos Estados Unidos. Israel depende do apoio político e militar norte-americano. Nenhum ataque de grande escala seria possível sem, no mínimo, um aceno de aprovação. E, durante o governo Trump, essa relação se intensificou. Trump, mesmo mantendo discursos contraditórios, deu sinais claros de que não vetaria uma ação israelense. Poucos dias antes do ataque, ele disse: "Dei ao Irã 60 dias, no 61st. Vocês viram o que aconteceu." Ainda que ambíguo, isso foi interpretado como um endosso. Israel, então, sentiu-se à vontade para agir. A operação começou com ataques aéreos, bombardeios seletivos, assassinatos de líderes militares iranianos, mas não parou aí. Instalações civis, canais estatais de televisão e sedes governamentais também foram alvos. Isso levantou uma questão importante. Seria o verdadeiro objetivo apenas neutralizar o programa nuclear ou, talvez, algo maior? Alguns analistas defendem que o verdadeiro plano de Israel é provocar uma mudança de regime no Irã. A ideia de que eliminar o Ayatollah Ali Khamenei faria ruir a estrutura de poder, uma aposta perigosa e talvez baseada em esperanças irreais. A história mostrou que mudanças de regime forçadas raramente terminam bem. Do Iraque à Líbia, do Afeganistão à Síria, os resultados foram quase sempre trágicos. Apesar disso, há indícios de que Israel está apostando alto. Acredita que uma ofensiva coordenada com o apoio dos Estados Unidos da América e a fragilidade das defesas iranianas possa gerar revoltas internas e pressionar o regime teocrático. Mas essa é uma estratégia de alto risco. A repressão do regime iraniano é brutal. E o nacionalismo persa tende a se fortalecer diante de agressões externas. Enquanto isso, civis pagam o preço. Ataques do Irã em retaliação mataram também cidadãos israelenses. Famílias vivem em abrigos, escolas foram fechadas. E a população do Oriente Médio, já tão castigada por guerras e instabilidade, mergulha novamente no medo e na incerteza. A questão que resta agora é: até onde isso vai? Tudo depende do próximo movimento de Trump. O ex-presidente, como sempre, mantém todos em suspense. Talvez eu ataque, talvez não. Ninguém sabe o que vou fazer, disse em um comício. Mas todos sabem que ele tem a chave. Somente os Estados Unidos possuem os armamentos capazes de destruir as instalações nucleares subterrâneas do Irã, como a de Fordo, escondida sob uma montanha. Se o objetivo for realmente erradicar o programa nuclear, os Estados Unidos da América terão que intervir. Mas será que Trump quer isso? Será que a população americana está disposta a entrar em mais uma guerra no Oriente Médio? Os próximos capítulos serão decisivos. Israel parece determinado, o Irã resiliente e o mundo à beira de um novo conflito de proporções incalculáveis. Se o ataque ao Irã foi de fato uma ação de defesa preventiva ou uma manobra política para alterar o equilíbrio de poder no Oriente Médio, é algo que o tempo revelará. Mas uma coisa é certa: essa guerra não começou agora, ela começou há décadas e o fim ainda está longe. Se você quer continuar entendendo os bastidores da geopolítica global com clareza e profundidade, inscreva-se, compartilhe e acompanhe nossos próximos conteúdos. Porque o que está em jogo vai muito além de fronteiras. É o futuro da estabilidade mundial.